Não é de hoje que se fala que ser fã da Nintendo é como se apaixonar pelo seu sequestrador. Porque as decisões que a Nintendo toma é quase como se ela detestasse o seu público às vezes. E é estranho que algumas pessoas defendam os caras tão acirradamente. Apesar de ser fã da Nintendo quase toda a minha vida como gamer, de uns anos pra cá eu infelizmente vejo mais motivos para criticar a Nintendo do que apoiá-la. Eu não tô com o meu Nintendo Switch aqui, porque nessa tomada que é bom poder mostrar o aparelho, mas enfim. Quando eu comprei o meu Nintendo Switch, eu decidi logo no começo que eu iria apenas consumir mídia digital. Eu não ia comprar o cartucho físico dos jogos, por inúmeros motivos. Primeiro porque eu não preciso fisicamente me deslocar para algum lugar e aí ficar à mercê do estoque que eles têm na loja para obter o jogo que eu quero. Eu também não gosto de ter que ter vários cartuchos de jogos. Eu tive várias mídias físicas em outras gerações e isso é chato quando você se muda, você pede, alguém às vezes, é curioso isso porque eu vejo como uma desvantagem, alguém pede emprestado e aí você fica naquela situação que você não quer dizer não pra pessoa, você acaba emprestando meio que a contragosto, e aí a pessoa, sei lá, se muda, você perde contato, você esquece que você emprestou. A minha coleção de revistinhas em quadrinho tem várias edições dos meus encadernados que eu penso em ler, e aí eu não encontro, e aí eu lembro vagamente, bicho, isso aí, sei lá, em 2017, tu emprestou isso aí pra um cara que fazia faculdade com você lembra? Que aí você não viu mais o cara... Enfim, até nisso a versão digital me parecia mais interessante, eu não preciso ficar constrangido e não querer emprestar alguma coisa para alguém com medo da pessoa acabar sumindo com o negócio. Então, eu tenho 6 joguinhos, levantei aqui da cadeira para mostrar esse aqui para você. Eu comprei, essa é uma caixinha metálica que parece uma Pokédex, e aí você abre aqui, e aí tem espaço para 6 cartuchinhos, que são os únicos 6 joguinhos que eu tenho. Os únicos joguinhos físicos, eu quero dizer, que eu tenho, né? Eu vou colocar o link onde você pode comprar essa caixinha caso você se amarre. Espero que seja disponível para compradores brasileiros. Enfim, esses 6 joguinhos, e um 7º, que é o que fica sempre dentro do meu Switch, são os únicos jogos físicos. Eu devo ter mais de 50 jogos que eu comprei tudo digitalmente. Recentemente, a Nintendo reforçou a ideia de que algumas pessoas já falavam muito lá atrás e eu ignorei, que ir tudo pelo meio digital talvez não seja a melhor ideia. Como você talvez saiba, recentemente a Nintendo basicamente removeu o acesso de muitas pessoas a alguns dos seus jogos. E é esquisito porque são justamente jogos do Mario, que é o seu principal mascote, o seu símbolo. O jogo Super Mario Bros. 35, que era um Battle Royale do primeiro Super Mario Bros., ele foi descontinuado completamente, era um jogo apenas online, ele foi removido, você não pode nem jogar de novo. E o Super Mario 3D All-Stars, que era uma coletânea envolvendo 3 jogos. O Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Esses jogos foram removidos da eShop, que é a loja digital da Nintendo. E não apenas isso, mas no caso da coletânea Super Mario 3D All-Stars, a Nintendo vai até mesmo recolher as versões físicas das lojas. Eles não vão mais disponibilizar. O motivo para isso a gente conhece. A Disney usou muito essa tática, que eles chamavam de Disney Vault, o cofre da Disney. Eles escolhem alguns das suas propriedades e eles dizem, olha, isso aqui vai estar disponível por tempo limitado, depois a gente vai tirar de circulação, e aí isso cria um senso de urgência completamente artificial, porque no caso de algo como um VHS da Disney, que era o que eles faziam nos anos 90, VHS é um produto físico que precisa entrar numa linha de produção e distribuição, então faz sentido oferecer aquilo por tempo limitado. Ainda é uma prática extremamente anticonsumidor? Sem dúvida é, mas quando envolve produção física, faz um pouco mais de sentido. O que a Nintendo está fazendo, tirando do ar coisas que não carecem de distribuição física, é simplesmente usar uma tática incompatível com o modelo de mídia digital para criar uma escassez artificial. Eu detesto a ideia de escassez artificial porque ela serve mais à economia da coisa do que ao ser humano que vai usar aquilo. Por exemplo, eu tenho um leitor digital que infelizmente também não está aqui. Eu gosto de ler meus livros digitalmente, eu não compro livro físico há muitos e muitos anos e provavelmente nunca mais vou comprar. E o meu leitor digital, que é o Kobo, ele tem uma função chamada, que eu esqueci agora o nome do negócio, OneDrive, acho que é o nome do serviço, que ele conecta com as bibliotecas públicas e aí você pode alugar um livro da biblioteca no seu aparelho. Ou seja, você entra na parte lá no aparelho, você clica lá que você quer alugar esse livro e ele fica disponível no seu aparelho por 2 semanas, se não me falha a memória, e depois dessas 2 semanas o livro é automaticamente apagado do seu aparelho. Novamente, é uma espécie de escassez artificial,
porque a biblioteca não está perdendo nada por deixar aquela versão no seu leitor digital, naturalmente. Mas aí eles levam esse negócio da escassez digital, artificial, para outro patamar, quando eles te colocam numa fila de espera para que a última pessoa que está com aquele livro digital, que não existe fisicamente, a última pessoa que está com aquela alugada, você só pode alugar quando o dela for apagado. E ao mesmo tempo que eu achei legal que esse leitor digital me permita alugar livros na biblioteca, eu não gosto desse modelo de escassez artificial, porque, novamente, como eu falei, ela serve mais à economia do sistema do que à pessoa, ao usuário. E é bizarro porque tem muita coisa que a gente vê ao redor do mundo que atende mais os interesses do sistema econômico do que do usuário, do que do indivíduo, e é meio triste que isso aconteça também no meu entretenimento favorito. Isso eu vi em tudo que eu curto. Meus quadrinhos, eu comprava muito quadrinho físico e aí migrei para ler digitalmente. As soluções que as empresas oferecem também precisam de alguma forma tornar aquele modelo digital, que é atraente para alguns consumidores, não atraente bastante para que lese a indústria física. Por exemplo, os quadrinhos que você compra digitalmente tipicamente têm o mesmo preço dos quadrinhos físicos, o que não faz sentido, porque o quadrinho físico requer toda uma malha de produção e distribuição que no digital não existe. Além disso, alguns quadrinhos não podem aparecer nos aplicativos no mesmo dia que sai o quadrinho físico, que é para incentivar o consumo do material físico, que a gente sabe que tem um certo custo ambiental, mas a economia desse negócio não existiria mais quadrinhos se de repente todo mundo parasse subitamente de comprar os quadrinhos físicos, não seria sustentável. Então a gente está numa situação simbiótica que a mesma parada que a gente se beneficia, eles têm que de alguma forma fuder um pouquinho com a gente para manter a coisa toda funcionando. Isso me lembra o filme Matrix, porque o filme deixa bastante implícito que as máquinas não podem simplesmente destruir os humanos, porque elas ficam sem uma fonte de energia, e os humanos, em contrapartida, também não podem destruir as máquinas por vez. No segundo filme isso fica mais óbvio, porque eles também dependem das máquinas para viver. Então, é muito bizarra essa situação. Só que a gente vê que não precisa ser tão fatalista assim. Tem algumas empresas, como a Microsoft, que respeitam muito mais o consumidor final e o conceito de preservação dos games. Preservação dos games é basicamente manter aquilo vivo, manter esses joguinhos antigos, apesar das empresas que os fabricam não existirem mais, os consoles em que eles rodavam, as máquinas, os computadores em que eles rodavam não existem mais, através de emulação, através de esses aparelhinhos chineses que eu menciono tanto aqui no canal, que eu parei de fazer resenha justamente porque a economia brasileira tá tão ruim, que eu achava que talvez ficasse em mau tom eu ficar mostrando brinquedinhos eletrônicos enquanto tem gente morrendo e sem trabalho. É por isso que eu parei de fazer essas resenhas a propósito. O pessoal me pede direto e eu queria voltar a fazer porque seria uma boa pausa de só ver notícia terrível que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas eu me sinto meio constrangida de ficar, sei lá, não sei. Mas o ponto positivo é que não é uma situação completamente sem solução. Empresas como a Microsoft, por exemplo, oferecem alternativas muito mais interessantes para o consumidor final, que embora não sejam perfeitas, nenhuma medida é uma coisa que me coloca numa posição de querer apostar mais na solução oferecida por ela. Eu estou me referindo a serviços como o Game Pass Ultimate, que é um serviço de... Ele pega aquela coisa que a gente já está acostumado a ver, que é a coisa como um serviço. Por exemplo, Netflix, você tinha a sua coleção de filmes, de seriados, e agora você tem o acesso àquilo como um serviço. Disney Plus, Prime Video, tem vários serviços assim. E gaming como um serviço através de cloud streaming, você tem um aparelho que só rode aquele negócio remotamente, você não tem o jogo fisicamente. Não é novidade, mas agora a Microsoft está numa posição em que ela pode oferecer jogos de um catálogo bem grande que ela veio desenvolvendo desde o primeiro Xbox. A Microsoft oferece mais soluções de retrocompatibilidade, ter acesso aos jogos antigos, e eu, como um gamer nostálgico, eu fui do Xbox 360, daquela geração. Tem muitos títulos do Xbox 360 que eu tenho uma nostalgia absurda. Gears of War é o principal, o primeiro e o segundo. Eu jogava muito com meu irmão, então eu decidi assinar o Game Pass e me falaram dessa função em que eu poderia jogar esse jogo no meu celular. Infelizmente não tem para iOS ainda, o tablet que eu uso é o iPad, mas vai sair eventualmente, eu posso jogar em vários aparelhos diferentes. Basicamente esse serviço transforma o meu celular num Xbox portátil. Eu parei um controle sem fio, e aí eu pensei, deve ser necessário usar o controle da Microsoft, e até nisso eles foram bastante amigáveis com o consumidor. Você pode usar qualquer controle. Eu testei vários controles meus que eu tenho aqui em casa, todos funcionaram sem problema. Você pode comprar o controle deles, se eles já te convenceram que a empresa vale a pena você comprar o produto deles, ou se você está experimentando, como é o meu caso, eu uso um controle que eu já tinha aqui em casa. E aí no final dessa experiência, a propósito, eu quero fazer um vídeo explicando bem esse serviço, que eu acho que vale a
pena. Talvez no Brasil ainda não seja tão viável por causa da qualidade da internet que o pessoal tem acesso no Brasil, mas é uma alternativa que eu estou adorando. Mas é isso, o que você acha sobre isso? Games? Mas o que você acha sobre isso? Joguinhos como um serviço? O que a Microsoft tem feito? O que a Nintendo fez, e a Sony, a propósito, eu nem falei da Sony, mas a Sony merece crítica também, porque recentemente eles anunciaram que durante o período do verão americano, entre julho e agosto, eles vão estar desligando as lojas virtuais do PS3, o PSP e o PS Vita. O PS3 e o PSP, se não me falha a memória, em julho, e o Vita, que sai um pouco depois desses dois, eles vão dar um mês a mais, vai ser desativada em agosto. Então, quem não comprou os jogos que tinham acesso apenas digital, que só existiam digitalmente, vão deixar de ser acessíveis por esses consoles, e quem comprou esse tipo de console não vai poder ter mais jogos, o que vai inevitavelmente empurrar pessoas na direção de pirataria. Enfim, como eu sempre coloco aí embaixo os comentários, e agora sim, é sério, todo vídeo vai ter um link na descrição se você me der um joinha. Esse é o trato. Um link, um like. Agora é pra valer. É isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.